Bom dia, irmãos. Mais uma escola bíblica dominical online. E você de casa nos acompanhando nesse tempo precioso, acompanhando o estudo da Palavra de Deus. Os cultos transmitidos pela Igreja Batista do Barro Preto. Você que nos acompanha também através das redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube e tantas outras, no Facebook. Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje, mais um dia especial, um domingo, dia 5 de julho, isso mesmo, primeiro domingo do mês de julho. Já estamos no segundo semestre do ano e que bênção poder estar juntos com vocês nesta manhã de domingo. Eu quero também aproveitar aqui e saudar o pastor Silvio Franco, pastor Eli, toda a família, pastor Silvio Franco, irmã Lucélia, pastor Eli, irmã Euda. Deus abençoe vocês, e são pastores preciosos. Deus abençoe cada um de vocês, muito, muito mesmo, especialmente. Agradecer mais uma vez ao pastor Arlécio, pastor da igreja, a Lídia, a nossa diretora da EBD, a Esté, a nossa coordenadora do Ministério de Educação Cristã, que proporcionando esse tempo de EBD e me deu a grata satisfação de compartilhar com vocês esse tempo bom do estudo da Palavra de Deus. Mais uma vez Apocalipse, e hoje nós vamos ler Apocalipse capítulo 3. Eu vou fazer diferente, hoje a gente vai ler o texto e depois eu começo falando com vocês. Apocalipse capítulo 3, tantos irmãos acompanhando, você que está aí de casa, Deus abençoe vocês. Eu não vou nem citar nome porque eu posso deixar de falar alguns nomes, mas tantos irmãos que mandam a mensagem de WhatsApp, ligam para a igreja, agradecendo por esse tempo. Nós estamos estudando o livro Correspondências da Ásia. Este livro aqui, eu tive a grata satisfação de escrevê-lo. Nós falamos aqui nele sobre as 7 igrejas da Ásia. Muito bom, um livro especialmente muito bom. Se você quiser adquiri-lo, ainda, eu nem sei se mais tem, não sei, viu? Mas tem que ligar para a secretaria. Mas eu acho que não tem tanto mais, não tem mais exemplares. Vamos ler, portanto, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, deixa eu ver aqui, eu vou colocar aqui um cronômetro para que eu não passe aqui do tempo, né? Vamos ler capítulo 3 de Apocalipse, versículos 1 até o versículo de número 6. Nós vamos falar hoje da igreja da igreja de Sardes, ela que é, portanto, a 5ª igreja que nós estamos estudando aqui nas Correspondências da Ásia. Deixa só eu colocar aqui o meu como é o nome disso, produção? Cronômetro, isso. Produção top, essa produção. E a gente vai começar a ministrar para vocês juntos, compartilhar esse tempo bom de estudo da Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso de número 6. Apocalipse capítulo 3, verso 1 ao 6. Diz o texto o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fique alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão e tu não saberás a que hora virei contra ti. Verso de número 4. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, mas, pelo contrário, reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Verso de número 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Amém. Que eu diminua e o Senhor cresça. Vamos, portanto, começar aqui falando sobre esse texto, sobre essa tão especial carta. Hoje a gente tem que tirar lições para a nossa vida como um todo. Eu gosto de começar as reflexões sempre com uma introdução, e aqui especialmente no capítulo 8 do livro de Correspondências da Ásia, eu mencionei acerca da luta, das adversidades, ou seja, da agenda que tem o pastor na sua complexidade de ações. O pastor, ele tem que estar lidando com diversas situações. Então, desde a participar de festas de aniversários, sorrisos, casamentos, noivados, apresentações de crianças, estas são celebrações boas, muito boas, que trazem inclusive alegria. Mas, no ministério pastoral, há também momentos difíceis, que a gente tem que participar de momentos que não são tão alegres. E nesse aspecto, a gente precisa levar em consideração alguns detalhes. Às vezes, conciliar um casal que está brigando, lidar com uma situação difícil na família, num aconselhamento, lidar com aquele membro que chega no seu gabinete e diz: olha, pastor, estou indo embora da igreja, não quero mais continuar, estou frio, vou embora, vou sair, vou largar tudo. Isso é muito triste, é muito difícil, desafiador para o pastor. Uma das coisas também que agrega o ministério pastoral, faz parte dele, é ir também visitar doentes no hospital. Às vezes em estado terminal, visitar pessoas doentes, acamadas, ou também ter que participar de um culto fúnebre. E quem pode dizer que gosta de culto fúnebre? Ninguém. Momento difícil, de tensão, de dificuldades. Nesse caminhar do ministério pastoral, chegando ao cemitério, ali acompanhando a família, os entes queridos daquele falecido, daquela falecida, a gente faz parte desse tempo, né? O choro também, acompanhando essas ovelhas que sofrem, que choram. E quando eu chego ao cemitério e fico observando, às vezes eu tenho a curiosidade de olhar para os cantos e ver aquelas lápides, todos aqueles túmulos, e nas lápides estão escritas os nomes das pessoas que morreram. E aí eu faço uma observação, não considerando os mais idosos, os mais experientes, de maneira nenhuma, mas é doloroso, porque quando você vê um idoso que ele morre, que ele parte, você entende que também teve uma trajetória, né? Teve um caminhar na vida. Ninguém quer que ele morra, jamais. Mas a gente olha para a história desse falecido que viveu muito tempo, que é idoso, que teve muita experiência, viveu muito tempo bom. Mas quando a gente olha para um túmulo e você vê na lápide de um jovem, e eu me lembro que em Aracaju, olhando, participando de um velório de uma irmã muito querida, eu fiquei observando e vi ali na lápide um garoto que havia morrido aos 18 anos. A morte daquele garoto, que acontecera quando ele tinha 18 anos de idade, quando eu fui ao cemitério, e esse foi o velório da nossa querida irmã em Cristo, isso já se passara mais de 50 anos que aquele então jovem havia falecido. Em tese, se ele estivesse vivo, estaria aproximadamente com seus 68 anos de idade. Naquele tempo me passou à mente o que poderia ser aquele homem, aquele jovem, quando crescer. Mas alguma coisa na trajetória dele interrompeu a vida daquele jovem. E ali estava o túmulo e na lápide escrito: um homem que fora sepultado aos seus 18 anos de idade. Não muito distante, olhando os demais túmulos, eu pude observar meninas que foram sepultadas aos 13, aos 5 anos de idade. E essas coisas começam a passar na minha mente, como é difícil lidar com isso. E eu coloquei assim, é quase paradoxal. É difícil, é antagônico a gente observar jovens mortos. Difícil. Quando nós olhamos para a história da igreja, que estava na cidade de Sardes, em que lemos Apocalipse, capítulo 3, mesmo diante de uma boa aparência, de uma igreja que tem uma excelente reputação na cidade,
Quando a gente olha para aquela igreja, a gente fica pensando que não é muito diferente daqueles túmulos que estavam no cemitério, que estão no cemitério. Seria possível no cemitério nós encontrarmos uma lápide? Seria possível uma lápide com o nome de uma igreja? Seria possível? É difícil, é doloroso. Talvez até é improvável a gente usar, talvez é a mais absurda das contradições, igreja morta. Porque igreja representa vida, igreja representa fôlego, sobreviver, dinamismo. Igreja simboliza alegria, movimento a todo tempo. A igreja de Cristo, ela é viva. E quando se trata de igrejas locais, não a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é santa, imaculada, imbatível, imortal, digamos assim. Igreja de Cristo, a igreja que vai, a noiva celestial, que vai ao céu com Ele. Nós cremos assim, pela palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para a história de igrejas locais, nós observamos igrejas como essa de Sardes, descritas aqui, descrita no texto. E aí a gente olha para essa igreja e podia pensar, não seria antagônico usar a expressão igreja morta? Eu creio que sim. Podemos contestar as palavras, porque elas não se combinam. Elas não estão intimamente ligadas. Igreja morta não faz parte, não faz sentido. É muito difícil. E aí eu coloquei, são dois opostos completamente inadequados, como sol frio. Não existe sol frio. A gente diz, mas não existe sol frio. Clarão escuro. Como? Um clarão escuro. Como barulho baixo. Não existe. São antagônicas essas expressões. E essas expressões têm sido usadas ao longo da história, mas elas não poderiam ficar juntas. Escuro, claro, barulho, silencioso, barulho baixo, enfim. Ou então, igreja morta. Cristo levanta a sua acusação contra essa igreja de Sardes agora. E a acusação do Salvador é que mesmo diante de uma boa aparência, mesmo diante de uma visão que uma igreja que tem uma excelente reputação na sua atividade, na sua comunidade, onde ela está inserida, essa igreja era como aqueles jovens mortos naquele cemitério do qual eu acabei de falar. Sepultados, já foram vigorosos. Aqueles jovens já respiraram, já tiveram vida, mas agora estão mortos, silenciosos, apáticos, completamente sem vida, sem movimento. Aquela igreja de Sardes estava morta. Cristo é quem declara isso, não sou eu. É Cristo quem diz. Em Apocalipse ele diz: você tem nome de que vive, mas está morta. Deus é vivo. E a pergunta ela é incomodante. Deus é vivo. E como pode ter uma igreja que sirva a Deus e ela está morta? Ela ser morta, ela experimentar um tempo de mortalidade. Se Deus é vivo, por que a igreja está morta? Mas a morte desta igreja, ela promoveu um efeito muito ruim. Não havia nela nenhuma falsa doutrina. Não. Se você lê direitinho, você percebe que outras igrejas, como nós acabamos de estudar nos 2 últimos domingos pela manhã, a igreja de Tiatira, que tinha falsa doutrina, que tinha perseguição do lado de fora. Quando a gente olha para a história de Sardes, não tinha uma falsa doutrina, não tinha uma presença na igreja dela, nessa igreja de falsos mestres, de falsos ensinadores, como tivera em Tiatira. Essa igreja, ela precisa, observar, perceber que ela está passando por um momento muito difícil na história dela mesma. E quando a gente olha para essa história, eu quero mostrar para vocês aqui alguns detalhes importantes. Aqui eu vou ler um trechinho para você daqui a pouco de um clássico da literatura. E quando nós encontramos William Barclay, ele disse o seguinte: ela era uma igreja de mente vazia para ter o trabalho de pensar em heresias.
Essa igreja era tão morta, que ela não tinha uma mente envolvida para pensar em heresias, para ter uma falsa profetisa. Ela era tão de mente vazia, pois a heresia é o resultado de uma mente que busca e que investiga, dentro da perspectiva teológica. Logo, nenhuma heresia a incomodava. Nenhuma heresia estava envolta nessa igreja, que poderia vir de pensamentos filosóficos, de teologias falsas, que buscasse provocar a igreja a desenvolver uma heresia, um novo modo de pensar teológico. Não, a igreja era tão morta que ela não tinha esse pensamento filosófico. Essa igreja, ela era sem conhecimento cultural. Por isso, não lhe perturbava os ataques de fora. Não, ninguém de fora incomoda. Ela era tão vazia, ela era tão ela tinha tanta mortandade dentro do seu seio que ela não conseguia admitir a ideia de alguém vir de fora incomodá-la. Essa era a igreja. Perseguição dos judeus, calúnia, paganismo, nada disso incomodava a igreja de Sardes. Ela nem sabia o que era isso, de tão vazia que ela era. Na verdade, as pessoas naqueles dias já davam mais importância para aquela igreja. Ela era morta, ela não valia mais nada, então as pessoas olhavam o seguinte: por que eu vou matar uma coisa que já está morta? É mais ou menos assim a frase. Pode ser angustiante ter que dar um tiro num cavalo morto. Já está morto, é angustiante. Mata o cavalo, já morreu. Então uma igreja que está morta, ela não incomoda as bases das trevas. Ela não interfere no reino das trevas. Então não tem por que mexer. Quando de fato uma igreja é viva, ela tem a função de acusar o erro. Ela promove a pregação do evangelho que condena o erro, que combate a idolatria. E essa igreja é atacada. Essa mensagem é atacada, sem dúvida nenhuma, quando a igreja está pronta para denunciar o pecado. Quando a pregação da igreja denuncia o pecado, então, sem perda de tempo, vão querer silenciá-la. Isso é inquestionável. Essa não era a igreja de Sardes. A igreja de Sardes não fazia nada, não pregava contra o pecado e já estava morta. E aí, meus irmãos, as palavras do Salvador em Lucas capítulo 6, verso 26, são especialmente alarmantes. As palavras do Salvador dizem assim: ai de vocês, quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Lucas 6, 26. Jesus disse: cuidado com esse negócio de muito elogio. Cuidado, irmãos. Às vezes a mensagem de Cristo parte do púlpito da igreja e ela promove inquietação. Ela promove mesmo inquietude, desafio. E quem é incomodado com essa coisa, vai atirar mesmo, vai falar horrores. Mas aqui está a igreja de Sardes. E aí eu fiz uma nota. Tem gente que a inimizade é melhor. É melhor do que o elogio. É melhor você receber acusação contra uma posição sua firme, teológica, bíblica, do que você ser acariciado por pessoas que são falsas e que na verdade estão, porque você não prega a verdade, você não condena o erro dessas pessoas. Então, meus irmãos, uma igreja viva, com uma liderança viva, um ministério pastoral vivo, que prega a mensagem viva, que vive o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, logo vai ter inimigos, logo vai levantar os ataques contra seus membros, contra seus discípulos, contra seus pastores, contra seu pastor, contra seu líder. Isso é natural. Mas, meus irmãos, assim, ouvindo as palavras de Cristo, nós temos uma esperança e a alegria de sofrer acusações em nome do Salvador. Sim, eu me lembro dos discípulos de Jesus, lá em Atos capítulo 5, que eles foram presos, apanharam a beça, e quando saíram da prisão, eles disseram: olha, nós estamos felizes porque apanhamos, porque nos achamos dignos de apanhar em nome de Jesus. Que coisa preciosa, irmãos. Mas se uma igreja incomoda, se ela deleita no mundo, ao ponto de o próprio mundo não criticá-la de fato,
é uma igreja morta. Em relação à igreja de Sardes, as palavras aqui estão muito claras, muito envolvidas, e era inútil perder tempo com essa igreja. E aí, irmãos, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5, que ele diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se também destes. Assim era a igreja de Sardes. Pronunciava, dizia ser igreja de Cristo, mas negava o poder que vem a piedade. E aqui nós encontramos algumas informações muito importantes, porque às vezes, irmãos, nós falamos como igreja do Senhor, igreja. Nesse livro eu quis trazer a ideia de nós olharmos para as 7 igrejas da Ásia, não como apenas instituição. A minha igreja está fria. Será que a tua igreja está mesmo fria? O meu pastor é um homem frio. Será que mesmo o teu pastor é um homem frio? Quem é a igreja? Se a igreja é uma instituição, nós somos parte integrante dela. Então a ideia máxima do livro é promover um devocional, em que nós leiemos, em que nós estudemos a palavra de Deus, estudemos os capítulos, os versículos de Apocalipse e tiremos conclusões dizendo: eu estou encaixado aqui dentro, eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso entender. Então eu faço algumas perguntas. Quem é você, irmão? Quem é você, minha irmã? Lenta, espiritualmente, apática, sem brilho espiritual, sonolenta, morta mesmo, morto mesmo? Quem é você, irmão? O que houve com você? Com teu primeiro amor, com tua paixão pelo Evangelho de Jesus. Você era tão fervoroso, gostava de orar. As lágrimas do quebrantamento já não molham mais teu rosto. Entra dia, sai dia, você não tem um envolvimento com Deus. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não fala com Deus. Quem é você? Você é crente apenas de nome ou você já está morto? Pois saiba que a intenção desse estudo é animar a sua fé, é reavivar o seu coração e que você volte àquele amor que bradava do coração de Deus para a sua vida, para a sua família. E quando nós olhamos para isso aqui, você entra no aspecto de você não ler a palavra de Deus, não estudar mais a palavra de Deus. Você apenas é uma lenda do passado. Como a igreja de Sardes, boa, bonita, grande, igreja bonita, igreja grande. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha importância na cidade de Sardes, mas era morta. Quem é você? Você é crente da igreja batista? Você é crente da sua igreja, da sua denominação? Mas você vai lá apenas de ir? Você participa de culto apenas por participar? Ou você de fato tem Cristo, a chama do Salvador arde no seu coração? Quem é você, meu irmão? Você é o presente ou você é uma lenda do passado? Pastor, eu orava muito, eu lia muita palavra. Por que não lê mais? Por que não ora mais? Por que não volta mais a esse primeiro amor? Não há mais vida em você, não há mais dinamismo em você. Os batimentos cardíacos espirituais estão parados. Quando Cristo se dirigiu à sua igreja, ele deixa claro o seu recado. A igreja de Sardes vivia de aparência. E nós? Como vivemos? Pergunta. Como nós vivemos? Que tipo de aparência eu tenho como servo de Deus para dizer que nós somos de fato crentes? É importante pensar nisso. O panorama da cidade de Sardes. A cidade de Sardes era a capital do reino da Lídia. Grande. Possuía riquezas, que era forte, luxuosa, próspera, e uma igreja e uma cidade de muito sucesso. Essa cidade foi fundada em 700 a.C., uma cidade poderosa. Ela ficava entre uma localização com 5 principais estradas do mundo antigo. Aliás, a cidade de Sardes, ela foi uma das maiores cidades do mundo antigo. 5 estradas importantes cruzavam a cidade de Sardes. Nós sabemos disso. Toda cidade beira de estrada, toda cidade que passa via, ela é uma cidade que pode ser desenvolvida, pode promover desenvolvimento, a depender do que circula, do que passa por aquela via. Essa cidade teve uma longa e expressiva história.
No entanto, essa cidade essa cidade ela era localizada numa região geográfica que ela ficava numa região muito alta e ela se julgava muito forte, muito poderosa, e ninguém vai passar de nós, ninguém vai passar aqui. Eles achavam que eram inacessíveis, ninguém poderia acessar a cidade de Sardes. Ficava no alto, famosa, era uma fortaleza de fato inabalável. Mas essa segurança que produzia presunção, que produzia ambição, egoísmo, autossuficiência, os seus moradores, os seus munícipes eram vaidosos, eram arrogantes. Eles nunca acreditavam que aquela cidade um dia pudesse ser destruída, pudesse ser derrubada. Eles acreditavam que eram invencíveis. E eles nunca vigiavam os seus muros, suas torres, nunca tinha guarda. Para quê? Ninguém vai chegar aqui, ninguém consegue passar por essas montanhas e chegar até nós. E, no entanto, 529 a.C., o rei Ciro, o persa, aquele Ciro da Bíblia, o persa, marchou com as suas fileiras para a cidade de Sardes. Enquanto Sardes dormia, enquanto seus soldados não vigiavam, porque eles não precisavam vigiar, essa é a teoria deles, enquanto eles estavam dormindo à noite, Ciro entrou, irmãos, e devastou a cidade. Eu acho que faz bem sentido quando Cristo diz para ela: cuidado, porque senão eu vou vir a ti como ladrão de noite e tu não sabes a que hora o ladrão vem. Quando Cristo fala para aquela igreja, eles entendem o que Cristo está dizendo. A gente já sabe que nós somos apanhados 2 vezes à noite. A primeira vez foi na situação que Ciro invadiu e atacou a cidade e devastou a cidade. Igual a cidade de Troia que a gente colocou aí no início do livro, do primeiro capítulo, do terceiro capítulo da primeira carta. No entanto, 310 anos depois, 219, 529, Ciro invadiu, acabou. Cidade de Sardes. 310 anos depois, Alexandre o Grande faz a mesma coisa. De noite, na calada, na surdina, domina a cidade de Sardes e leva a cidade de Sardes à completa destruição. Os discípulos de Cristo daquela igreja entenderam muito bem quando Jesus disse: mas se você estiver atento, se você não estiver atento, virei como ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: fiquem atentos, vigiem, fiquem tranquilos, cuidando de vigiar, porque eu venho brevemente. Mas o orgulho daqueles homens mostrava a fraqueza da sua fé, e a igreja vivia como a cidade. A cultura da igreja era alimentada pela cultura. A posição da igreja era alimentada pela cultura da cidade. Muito bem, irmãos. Essa cidade caiu, mas ela foi reconstruída aos poucos. E no início do primeiro século, ela ficava, portanto, a 80 quilômetros da cidade de Éfeso. Essa cidade era apenas uma sombra. No final do primeiro século, até o início do segundo, essa cidade passou a ser uma sombra pujante da glória que um dia ela teve. Aquela igreja plantada naquela cidade estava comportando-se igual ao mundo, igual à cidade. Autossuficientes, presunçosos, orgulhosos. Os crentes daquela igreja gostavam de glórias do passado. Os crentes daquela igreja, tanto da cidade quanto da igreja, viviam as vivas memórias apenas de nome, mas nunca de experiência. É aqui que nós encontramos Cristo enviando a correspondência, enviando a carta, remetendo aquela carta e dizendo à igreja de Sardes, como dizendo à cidade: vocês são poderosos, vocês são famosas, vocês têm nome e fama, mas vocês estão mortos. Quem envia essa carta? Apocalipse capítulo 3, verso 1 diz: o anjo da igreja em Sardes
escreve estas palavras: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas você está morto. 7 Espíritos. E depois nós temos aí 7 estrelas. A palavra de Deus diz para nós aqui, irmãos, que é bem interessante, porque 7 Espíritos, a gente precisa explicar aqui, para não entender errado, que há 7 Espíritos, mais de um de Deus e mais 6 que formam 7. Não tem 7 Espíritos. A melhor forma da gente explicar isso, entender isso, essa expressão, é a gente olhar para... E Apocalipse fala muito isso, a gente lê lá capítulo 1, versículo 4, depois a gente vai ver em capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo 6, enfim. Mas é mais aceitável a explicação baseada em Isaías, versículo 2 do capítulo 11 de Isaías. Vamos ler Isaías capítulo 11, verso de número 2. O texto diz assim, Isaías 11, 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E aí nós reforçamos a ideia do 7º dom. É como se em Isaías 11, 2, nós observamos que são 7 Espíritos, mas ali não são 7 Espíritos individuais. São 7 dons, são 7 áreas em que o Espírito Santo atua com grande liberdade. São elas, primeira, Espírito do Senhor. Esse que atua é o Espírito do Senhor, que atua como, número 2, como de sabedoria, como aquele que detém a sabedoria. Número 3, que compreende o entendimento. Número 4, que dá conselho. Número 5, o Espírito que governa com poder. Número 6, que dá conhecimento. Número 7, temor do Senhor. E aí, é como se fossem 7 manifestações do Espírito Santo de Deus, baseadas mais ou menos assim, quando a palavra de um grande estudioso, do teólogo William Barclay, ele disse o seguinte: o Espírito em 7 atuação, em sua 7ª atuação, aliás, as 7 igrejas da Ásia, existem 7 igrejas na Ásia, dentro desse contexto de Apocalipse capítulo 7 aqui, não é que só tinha 7, nesse contexto das 7, tinha mais outras cidades e igrejas. A referência aqui de Apocalipse é apenas para essas 7, por questões muito lógicas, eu venho discutindo isso no livro com mais detalhe. Existem 7 igrejas na Ásia, e entretanto, em cada uma delas o Espírito opera em plenitude de sua presença e poder. Os 7 Espíritos significam não 7 Espíritos individuais, mas significam a universalidade da presença do Espírito Santo, aquele que tem poder. É a declaração de Cristo, como se ele dissesse assim: olha, eu tenho os 7 Espíritos de Deus, mas quando o Espírito age, ele vem pleno e com perfeição de poder. Somente o Espírito Santo é cheio, Jesus coloca isso bem claro, de poder. Somente ele inflama, queima os corações do seu povo, dos crentes, da sua igreja. E somente ele dá vigor ao louvor, só o Espírito Santo convence do pecado, só o Espírito Santo quebranta, o Espírito Santo tira fardo, o Espírito Santo capacita ministros para a obra gloriosa do reino de Deus. Então, esse poder do Espírito Santo que age em 7 manifestações, significa dizer que o poder para o avivamento, a razão para o avivamento, o meio para o avivamento, é apenas o Espírito Santo de Deus que pode promover. Nesta igreja de Sardes e nas outras todas, inclusive em nossos dias atuais, só o Espírito Santo pode dar vida, só ele pode reavivar, só ele pode reanimar a igreja. O avivamento jamais acontece pela vontade do homem. O avivamento somente acontece pela autoridade divina. O poder do Espírito Santo é que controla. 7 Espíritos, 7 atuações do Espírito de Deus na vida da igreja do seu povo. Estão lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Segundo, 7 estrelas
Igualmente, Jesus tem aqui 7 estrelas nas mãos. E nós já sabemos que as 7 estrelas são os pastores da igreja. Está lá Apocalipse capítulo 1, versículo 20. A gente já estudou isso nas aulas anteriores. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Ele tem os 7 pastores daquelas 7 igrejas na sua mão. Então, se ele tem o Espírito agindo em 7 manifestações, ele tem as 7 igrejas, ele tem os 7 pastores. Isso fala da plenitude, da totalidade de Deus agindo na vida da sua igreja. Deus não age em partes, Deus age na totalidade, do púlpito até os bancos da igreja, dos bancos ao púlpito, dos departamentos ao púlpito. Deus age da forma plena, e por isso ele fala dos 7 espíritos, 7 pastores, 7 estrelas das suas 7 igrejas. E por que Jesus segura essas 7? Porque o avivamento de Deus começa na vida dos pastores. Ele segura as 7 estrelas, que aqui são os pastores. Da mão do Salvador, os pastores recebem o poder, recebem a autoridade, baseada na palavra de Deus, poder para pregar, poder para ministrar, poder para corrigir, poder para redarguir. Impressionante que hoje, quando um pastor prega uma mensagem de conserto, quando o pastor prega a mensagem de chamar a atenção, não gosto. Não quero ouvir. Só quer mensagem de mel. Mas, meu irmão, nem só de mel vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu uso o pastor. O avivamento começa pelas 7 estrelas que estão nas mãos do Salvador, que vai tomar, portanto, as 7 igrejas agindo na plenitude das 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. Amém. A mesma coisa acontece quando a gente olha para Nínive, muito detalhadamente. Nínive é uma cidade que Deus desejava salvar. Aí a pergunta é: mas como é que Deus quer salvar, pastor, a cidade que matou o povo de Israel? Quando Jonas foge porque aquela cidade, eles eram algozes do povo de Jonas. Imagina você, o teu estuprador, o estuprador da tua filha, o estuprador da tua esposa, o bandido que assaltou a tua casa, que levou o teu bem, o assassino de uma pessoa da tua família, e Deus levantar você. Isso aqui é muito sério, irmãos e irmãs. Deus levantar você e dizer: você vai até o presídio, chama aquele assassino da tua família, do teu parente, da tua esposa, do teu filho, chama lá e diga para ele que eu quero salvá-lo, que eu quero perdoá-lo, que eu quero amá-lo. Isso é fácil? Não é fácil. É muito fácil a gente chamar Jonas de profeta fujão. Eu não gosto disso. Jonas fujão. Eu não acho que ele fugiu assim, não. Ele fugiu da presença de Deus? Não resta dúvida. Mas não foi um fujão por covardia, não. É fácil pregar para o algoz que me sangra, que me condena, que matou a minha família? Certamente não. Mas aquela era um propósito de Deus. Então, o amor salvador de Deus não tem barreiras. Ele quer salvar Nínive. E aí, irmãos, ele não tem limites. Ele usa quem quiser. Então, Jonas era o profeta de Deus, era um líder chamado por Deus, era um pastor de Deus. E Deus usa esse líder, comissiona esse líder e diz a ele: olha, você agora vai lá e prega para aquele povo, para que eles aceitem a minha palavra. Irmãos, o maior obstáculo da salvação de Nínive naquele período, nesse episódio aqui, foi o pastor. O maior obstáculo da salvação daquele povo foi Jonas. Porque naquele momento ele não cumpre aquela palavra de Deus. O profeta de Deus estava sendo um impedimento, porque Deus quer falar, Deus quer avivar, Deus quer salvar, Deus quer restaurar, mas é do púlpito que faz sair isso. É da autoridade pastoral. E aí, irmãos, Deus está dizendo aqui, esse menino, Jonas, meu filho, vai. Então ele vai. Só quando Deus pega este Jonas e faz um concerto com ele, Jonas faz um concerto com Deus, lá na barriga do grande peixe, e aí o poder do Espírito Santo desceu sobre Nínive. Via a palavra de Deus através de Jonas, e Deus promoveu salvação àquela cidade. Que coisa gloriosa, irmãos. Então, o resultado foi um avivamento no coração dos ninivitas. Oh, glória a Deus. Um avivamento que trouxe mais de 100.000 pessoas convertidas ao Salvador. Porque Deus usou um homem para fazer isso. O avivamento de Deus vem pela vida do líder. Nenhuma igreja
pode ir longe sem os seus líderes. É engraçado que tem gente aí querendo, nesse tempo presente, desses dias, querendo ter um grupinho. Não vamos dar a obediência a pastor, não. É os rebeldes de plantão. Deus sempre vai instituir liderança para guiar o povo. Sem líder, não tem como guiar o povo. O povo fica perdido. A gente já estudou isso aqui domingo de manhã passado, quando eu ministrei sobre os ídolos do lar. O povo fazia o que bem queria. Quando o homem é deixado para fazer o que quer do conta própria, é um desastre. É um desastre. Então, meus irmãos, os servos de Deus precisam de pastor, de liderança, de pastores cheios do coração de Deus. Portanto, os servos de Deus precisam de pastores, ministros, líderes. Tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas você precisa orar pelo seu pastor, não murmurar pelo pastor, orar por ele. Para que Deus capacite seu pastor, para que Deus encha o seu pastor e que o seu pastor seja um instrumento usado por Deus para falar ao seu coração, e você obedece à palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui hoje nessa aula. O tempo não nos permite avançar mais. Mas a gente volta domingo que vem, falando dessa carta. A gente vai continuar falando sobre ela. Os erros da igreja. O que Deus faz para chamar a atenção da igreja e a restauração que Deus tem com essa igreja. Que bênção. Minha oração hoje é que você seja vivo, irmãos. Que você seja avivado pelo Senhor. Que o Espírito Santo de Deus, em sua total plenitude, alcance seu coração. Você que já orou, você que já chorou, você que já foi um estudioso da palavra de Deus e agora está aí, abandonando. Você que foi levado pela faculdade, meu filho querido. Você que foi levado pela faculdade, pastor, então a faculdade é do diabo? Não, filho, eu não disse isso. A faculdade pode ser um canto de Deus. Deus permitiu que você chegasse lá, mas não para você ser enrolado com essa teoria contra Deus. Não, você foi lá para Deus te deu a oportunidade para se tornar um profissional segundo o coração de Deus. Mas Ele deseja alcançar o teu coração, avivar o teu coração. Minha filha, meu filho querido, a faculdade é bênção de Deus, mas ela não pode guiar o teu coração no sentido da palavra. Você hoje precisa do avivamento do Espírito Santo de Deus no teu coração. Abra o teu coração para Jesus de novo. Deixa Ele usar você. Chore nos pés do Senhor ainda nessa manhã. Se arrependa, irmão, irmã, marido, esposa, e entregue sua vida plena ao Espírito Santo de Deus. Amém. Feche os seus olhos. Pai Santo, depois dessa introdução tão difícil, Pai, sobre a igreja que estava morta, nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos receber de Ti o reavivamento. Porque o que é reavivamento, Senhor? Se não voltar a viver. Nós queremos voltar a viver segundo o Teu coração. Aviva o nosso coração, a nossa vida, o nosso casamento, a obra que o Senhor tem no nosso coração. Pai, irmãos e irmãs que me ouvem a partir desta aula, que o Senhor promova avivamento nesses corações, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouquinho, logo mais, recebe o link. Ou então você mesmo copia o link aí na página, no canal do YouTube da igreja. Você vai lá, pega o link do culto e compartilha para as pessoas. Porque daqui a pouco tem palavra de Deus pregada ao seu coração. Culto abençoado para você e para a sua família. Deus abençoe a sua vida. Até domingo que vem.